Olá, queridos! Para quem me conhece, é um prazer ter você aqui comigo novamente. E para quem ainda não me conhece, eu sou Daniela Verônica. Eu sou mãe, sou esposa, sou sogra, eu só não sou vó ainda. Mas eu também sou Masterclass em micropigmentação. Você sabe o que é uma Masterclass? O que significa isso? Então vou te explicar. Masterclass é uma pessoa que domina várias técnicas dentro da micropigmentação. Vamos pensar assim que a micropigmentação é uma árvore e tem seus galhos, as suas ramificações. Quando você domina algumas técnicas, né, algumas ramificações, aí você se torna uma masterclass. Então eu domino praticamente aí todas as técnicas de micropigmentação, me tornando assim uma masterclass. E eu vou te ensinar tudo aí sobre a profissão, sobre o que você esperar desse mercado, mas primeiro eu vou te falar o que eu tô fazendo aqui hoje. Hoje nós estamos dando início a esse evento online de micropigmentação na técnica microblading, tá bom? E nesse evento eu vou te ensinar como você faturar de 1.000 a 20 mil por mês trabalhando com a microblading. Nossa, mas de 1.000 a 20 sim, porque você que vai ditar quanto que você vai ganhar, quanto que você vai se empenhar e qual o salário que você vai fazer. E para te ajudar, esse evento é todo gravado, então não vai ter risco de você não conseguir assistir ele inteiro, porque é online e às vezes naquele momento você não consegue tirar aquele tempinho para assistir. Então, já pensando nisso, já pensando em você e na correria do dia a dia e das donas de casa, nós fizemos esse evento gravado, porque assim você pode pausar e voltar a assistir depois no momento que for melhor, que for mais conveniente para você. Aqui eu vou te dar dicas valiosíssimas e no final de 3 dias eu vou abrir inscrição para o meu curso Embelezadoras do Olhar, para você entrar de mãos dadas comigo aí no mundo da micropigmentação. Nesse curso eu vou te dar todas as dicas, todos os ensinamentos e tudo que eu aprendi ao longo desses anos e de todos esses atendimentos, essa grande bagagem que eu tenho aí, e eu não vou poupar nada. Todo o caminho que você precisaria percorrer para entender tudo que eu entendo hoje, você não vai precisar percorrer, porque eu já percorri por você e eu vou te passar tudo. E o que você deve esperar desse evento? Nesse evento eu vou te ensinar o que é microblading, a técnica queridinha das mulheres, porque ela causa um efeito de hiperrealismo, aquele efeito natural. E eu também vou te mostrar por que você pode ganhar de 1.000 a 20 mil por mês trabalhando com microblading, fazendo atendimentos, oferecendo procedimento de microblading. Você aprendendo essa técnica microblading, você ganha o bônus de ser sua própria chefe, de ser dona do seu tempo e de decidir quanto que você vai ganhar ali no final do mês. É isso mesmo, você quem decide. Então vamos lá, mais de 10 anos atrás eu comecei na micropigmentação, eu dei aquele primeiro passo, eu ingressei. Jesus, vocês não têm noção do que era ser micropigmentadora naquela época. Se hoje vocês têm medo, sentem insegurança, falam, ai, mas eu tenho medo de fazer e dar errado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Gente, tira isso, limpa isso da sua mente, porque hoje em dia nós temos acesso a uma gama enorme aí de informações, a gente tem acesso a YouTube, os cursos online tem muito, pelo menos eu tô falando aqui pelo meu, tá? Tem todo o suporte do mundo, cursos presenciais também. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente ia fazer um curso numa cidade, assim, eu moro em Ribeirão Pires, então é tido como interior, né? Então eu teria que ir para São Paulo, que a gente fala capital, né? Então a gente tinha que ir para a capital fazer cursos e depois esquecia, entendeu? Você não tinha mais notícia de professor, você não tinha mais notícia de ninguém, não tinha grupos no WhatsApp para você tirar dúvida e não tinha nada no YouTube lá para direcionar a gente, era você por você mesma. Então, assim, naquela época, ter medo de fazer micropigmentação, ok. Hoje em dia, não existe mais isso. Você não precisa ter medo de fazer micropigmentação, porque a informação tá aí, ó, de bandeja, dada para todos. Mas mesmo tendo todas as informações aí de bandeja para você, o nosso curso tem um suporte maravilhoso que realmente dá a mão, segura a mão, tá bom? Segura a sua mão e te leva aí no caminho. Nós estamos com uma distância de uma telinha ou de uma teclada de enter do seu computador ou do seu celular. Então hoje tá tudo muito fácil, porque
Esse curso, gente, ele é tão maravilhoso porque eu quero o testemunho de vocês. Eu quero ver a mudança de vida de vocês. Eu quero saber que vocês estavam em um patamar e depois desse curso, e depois desses ensinamentos, vocês evoluíram, vocês subiram degraus, vocês estão em outro patamar. É isso que eu quero. Isso me deixa feliz, deixa minha alma feliz, saber que eu contribuí para uma mãe de família, ajudar a sua família a crescer, a suprir a necessidade dos seus filhos e diretamente eu ajudo minhas alunas, indiretamente eu vou ajudar famílias, eu vou ajudar filhos e é assim que funciona, gente, porque nós somos como um todo. Então, indiretamente, quando eu entrei na micropigmentação, quando eu entrei na micropigmentação lá atrás, a ajuda foi minha. Mas indiretamente ajudou os meus filhos, a minha família toda. Hoje eu tenho um ambiente qual eu dou emprego para todos, além das outras pessoas que trabalham comigo, que também têm a sua renda, que leva a renda para sua família, e isso vai num círculo sem fim. Então isso me deixa muito feliz. Mas voltando, quando eu entrei lá no mundo da micropigmentação, como eu já falei aqui para vocês, não tinha informação, né? Então eu fui tendo que me virar. Infelizmente, essa é a realidade. Não tinha informação, não tinha como eu ver um vídeo, não tinha para quem eu ligar, não tinha para quem eu mandar mensagem. Então, eu fui me virando sozinha. Naquela época, eu fazia uma sobrancelha, achava que ficava bonita. Daqui a pouco, o que acontecia? A cliente voltava. Meu Deus do céu. E eu, naquela mais perfeita insegurança, eu ia. Meu Deus, me ajuda. Eu pedia para Deus, me ajuda, me ajuda. E eu ia tentando. E eu ia fazendo e a cliente ia voltando. Ai, não pegou, não pegou, não pegou. Você imagina o que é isso? Aquele sufoco, você não tem nenhuma colega na cidade para você recorrer e falar: olha, aconteceu isso, me ajuda. Não tem um professor, você não tem um vídeo, você não tem nada. Você tendo que testar suas habilidades ali sozinha e ver o que acontece. Gente, se eu errei muito. Eu gostaria de não ter errado, porque na micropigmentação nós mexemos com vidas. Então um cuidado que eu tinha muito grande era de não entregar desenho errado para essa cliente, para não deixar ela, poxa, eu fiz uma coisa, não aguento mais me olhar no espelho, eu tô horrível. Isso, graças a Deus, eu nunca fiz. Eu tinha um cuidado extremo com o desenho, mas acontecia assim, o meu medo era tanto que acontecia de não pegar a micropigmentação na cliente. Ela voltava depois de 30 dias com aquele rosto, aquela aparência zerada, como se não tivesse feito nada. E eu fui fazendo, eu fui tentando ver onde eu tava errando, e eu trocava de pigmento, eu trocava de cor, até que eu percebi um dia que eu tava fazendo carinho na cliente com agulha. Porque sim, a sua mão precisa ter um certo peso, ela não pode ser muito pesada, ela não pode ser muito leve, é o equilíbrio. Tudo existe um equilíbrio, não é verdade? Então, eu não estava achando o equilíbrio da minha mão e eu nem sabia que eu precisava achar o equilíbrio da minha mão. Aí sim, quando eu percebi que eu tinha que usar um pouco mais de força na minha mão para realmente atingir a camada de pele que eu precisava, começou a fixar minhas micropigmentações. Então, gente, eu aprendi na raça. Eu fui obrigada a aprender na raça. E isso vocês não precisam, porque eu vou trazer todos esses ensinamentos, esses laboratórios que eu fiz, tudo esmiuçado para você, e todo esse caminho que eu percorri, você não tem necessidade de percorrer. Você já vai estar muito à frente ali. Aí tem gente que pensa: nossa, mas esse assunto já tá me assustando. Gente, eu não tô falando isso para assustar vocês. Eu tô falando isso porque para quem escolher ficar comigo até o final, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nada vem de graça, vocês vão precisar treinar, vocês vão precisar se dedicar àquilo, porque nós conseguimos sim desenvolver um ótimo trabalho, entregar um ótimo procedimento, mas como em tudo na vida, exige dedicação, exige esforço e exige treino. Tem uma frase do Abraham Lincoln que diz assim: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado. Isso que se resume à vida de uma micropigmentadora bem-sucedida. A vida de qualquer profissional bem-sucedido é a prática, é a experiência. Então, consequentemente, tudo isso veio através de um treino. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não levo muito jeito pra isso. Ai, acho que pra mim isso não dá certo. Gente, o que acontece? Existem sim pessoas que nascem com aquele dom, sabe? De você atender pessoas, de você falar com pessoas. E também tem aquele dom
de manual, de trabalhos manuais, porque a micropigmentação é um trabalho manual, é uma arte. O micropigmentador, ele não é apenas um profissional da área da beleza, ele é um artista. Mas, para falta de dom, existe a persistência, ok? Então, tem pessoas que chegam, e você, alunas minhas que chegam, eu passo e elas já pegam ali, na mesma hora. Tem alunas minhas que eu preciso segurar na mão e falar assim, vamos lá, eu tô com você, e elas conseguem também, da mesma forma. Então, não existe isso, não é pra mim, não é pra você, se você não quiser. Aí sim, aí é a opinião de cada um, a gente respeita a opinião de cada um e pronto, acabou. Agora, eu quero, mas não é pra mim? Não, isso não existe. Se você quer, é pra você sim. Presta bem atenção no que eu vou te falar, não coloque limite nos seus sonhos. Ao contrário, dê asas a ele. Eu vou te contar uma história aqui de uma ex-aluna minha. Eu tinha uma turma, uma das turmas que eu formei. Geralmente, eu formo turmas pequenas. Eu não gosto de formar turmas grandes, porque eu gosto de dar uma boa atenção ali para cada um. Então, naquela turma, eram 5 alunas. E as alunas estavam lá, todas desenvolvendo muito bem, e tinha uma que não conseguia. Ai, Dani, mas eu não consigo. Só que assim, na cabeça dela, antes, quando ela veio fazer matrícula, ela já falou, eu vou tentar. Não. Aí eu falei, não, você não vai tentar, você vai conseguir. Combinado? Você quer? Ela falou, eu quero. Eu falei assim, você gosta? Isso te deixa feliz pensar que você vai trabalhar com micropigmentação? Sim, me deixa feliz. Eu falei, então você não vai tentar, você vai conseguir. Ela, tá bom. Aí começou a aula e todo mundo tava se dando bem, assim, na primeira aula eu vi que ela tava ali com um bloqueio. Só que você percebe que o bloqueio já começa, ó, aqui. Então eu comecei a dar um pouco mais de atenção ali pra ela do que pras outras, pra ela desenvolver melhor. Até que chegou o dia, né, as meninas foram embora, passou o dia, aí no outro dia ela veio e falou assim pra mim, Dani, vem cá, ela tava sozinha, eu vou desistir do curso, porque não é pra mim, eu não tô conseguindo, só que assim, ela tava bem chateada mesmo, eu vi que ela tava bem chateada, eu não tô conseguindo, eu falei assim, mas não, você quer isso, não quer? Eu quero, você falou pra mim que quer, ela, eu quero, eu falei, então não desiste, não coloque um ponto final no seu sonho, você vai conseguir. E ela assim, não, mas eu tô com vergonha porque as outras meninas estão conseguindo e eu não, gente, eu sei que é complicado. Muitas das vezes eu fui fazer coisas, eu fui ter ensinamentos que as pessoas desenvolviam melhor que eu e tá tudo bem. Elas talvez não precisassem se esforçar tanto quanto eu precisei em certo momento da minha vida, mas eu tô aqui, né? Às vezes nem todos, às vezes não, nem todos nós temos as mesmas habilidades. Às vezes a pessoa faz uma coisa maravilhosamente bem e eu não faço nada daquilo. E tem outra coisa que eu faço maravilhosamente bem e o outro não. Então, o que vai ditar ali? Quem que vai conseguir o esforço e a perseverança? Então, eu falei para essa aluna assim, faz o seguinte, vem aqui. Eu tenho meus horários, minha agenda tá toda certinha, então tem os horários do curso, tem horários de atendimento. Eu não conseguia dar curso para ela o tempo todo, longe das outras alunas, porque eu tinha meus atendimentos presenciais, mas eu sentei ela na minha mesa e dei vários treinos para ela e fiquei na maca ali, minha cliente na maca, eu tava do lado. Eu falei assim, vamos fazer assim, você vai passar o dia comigo por quantas vezes forem necessárias e você vai treinar, 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 até que você esteja bem, que você fale, eu tô gostando do meu trabalho, que eu fale, o seu trabalho tá ótimo. Combinado? Ela, ai, tá bom, combinado. Aí ela veio, treinou, gente, treinou. Ela veio por dias fazer o treino aqui comigo. Eu trabalhando, entre uma cliente e outra eu pausava, vinha, dava um apoio pra ela, olhava o treino dela e eu via aquele progresso. E foi indo. Aí ela continuou com as outras alunas, normal, né, no dia normal das alunas, só que entre um dia e outro, que a gente não tinha o curso, ela vinha treinar. Quando foi o dia do teste final, adivinha só o que aconteceu? Tava todas as alunas lá com as suas modelos e ela deu um show. Ela deu um show. As outras alunas que sabiam já o que fazer, mas pegaram mais rápido os ensinamentos, demoraram bem mais do que ela. Ela foi rápida e ela fez uma sobrancelha linda. A modelo dela ficou felicíssima. Então você imagina, gente, olha,
eu fiquei com vontade de chorar ali na hora. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Tinha um desenho que a minha filha mais velha, hoje ela tem 23 anos, ela assistia muito. E é Mulan. Não sei se vocês já assistiram Mulan. E Mulan tem uma parte assim que ela vai pro exército, né? E ela não entende nada, ela não luta, ela é mulher, né? Ela tá fingindo ser homem. E ela luta, tal. Só que antes dela lutar, ela precisa aprender a lutar, ela precisa aprender a ter força, ela tem que ter fôlego pra correr. E ela não sabe, e é tudo muito patético, né? E ela cai, ela faz errado, e o balde de água vira na cabeça dela. Só que vai mostrando naquele clipe a evolução. E tem uma musiquinha. Gente, minha filha tem 23 anos, eu não esqueço da musiquinha. É assim, vou vencer, seremos rápidos como um rio. Vou vencer com força igual a de um tufão. Vou vencer na alma sempre uma chama acesa. Que a luz do luar nos traga inspiração. Canto péssimo, tá bom. Mas você acredita que eu ficava lembrando, eu falei, meu, ela merecia estar nesse clipe. Essa aluna merecia estar nesse clipe, porque se vocês assistiram já o filme Mulan, vocês vão lembrar da cena que eu tô falando. E se vocês não assistiram, assistam, gente, porque lá mostra que o treino, pra onde ele te leva, tem vários ensinamentos naquele desenho ao longo dele todo, né? Fala do bambu, que ele se curva, por isso que ele não quebra, né? Nós não temos que ser rígidos e estar sempre de nariz em pé e nunca baixar e nunca se curvar pra ninguém. Ele se curva, por isso que ele não quebra. E, enfim, eu fiquei bem emocionada de ver aquela aluna conseguindo, de ver aquela aluna se superando, aquela superação linda. E olha, gente, eu vou falar, depois daquela... E hoje, assim, ela tá ótima aí, tá maravilhosa, tá fazendo sobrancelhas. Então, pra você que começou a assistir esse vídeo já pensando que não é pra você, que não vai dar certo, apesar de você querer... Você tem medo por achar que não pode, por achar que não consegue, por achar que não tem dom ou por ser um curso online. Eu já quebrei aqui todas essas suas inseguranças, tá bom? E falando em medo, eu quero conversar um pouquinho aqui com você sobre medo. Eu já fui muito medrosa mesmo, eu tinha medo de tudo. Eu lembro que quando eu era pequena... né, nós íamos na igreja, né? Minha mãe levava a gente na igreja. Então, quando eu precisava ir à noite no banheiro, eu ia com a minha irmã, a gente tinha que ir de mão dada, cantando o hino da igreja, porque a gente morria de medo. Então, o medo, assim, ele me acompanhou. Que criança não, né? Acho que um monte de crianças que cresceram na igreja fazia isso à noite, hein? Mas eu tinha... aquele medo cresceu comigo, sabe? E eu tinha medo de entrar na piscina, eu tinha medo de nadar, eu tinha medo de andar de bicicleta. Eu tinha vários medos, até que depois dos 40, gente, precisou chegar nos 40 anos para eu entender sobre o medo, né? Que bom que eu entendi, que bom que eu captei a mensagem, que eu percebi que o medo nem sempre é ruim. O medo, ele pode ser bom e a gente tem que saber separar o medo nas nossas vidas. Qual medo você tem? Porque o medo, ele é bom sim, até o momento que ele tá te protegendo. Ele é bom no momento que ele te protege de algo que vai acontecer de ruim. Agora, quando ele te poda, ele é um medo ruim. Então tem medo bom e tem medo ruim. Por exemplo, o medo que eu tinha de nadar era um medo ruim, ele me podava. Eu ia viajar, todo mundo se divertia na piscina e eu ficava segurando ali na escada, na borda da piscina. Medo de andar de bicicleta é um medo ruim, porque todo mundo ia curtir, andar junto e eu ficava caminhando, entendeu? Teve uma vez que eu fui pra praia com meu filho e eu aprendi, depois dos 40 anos eu aprendi a nadar, voltei a andar de bicicleta porque assim, eu cheguei a andar quando era bem pequenininha, mas eu tinha medo de cair, então eu parei. Aí nós estávamos viajando e a gente foi viajar em alto mar. E meu filho pegou e falou assim pra mim, mãe, você aprendeu a andar? Ele tava pequenininho esses dias, quem tem filho homem sabe, né? Eu tô falando isso aqui de coisa que aconteceu o ano passado, no retrasado, era um menininho de nada, hoje já tá um rapaz do meu tamanho. E é difícil mãe de homem lidar com isso, né, gente? Mas voltando, ele falou, mãe, você não tem medo? Você não sabia nadar até esses dias, agora você vai nadar em alto mar? Porque nós íamos nadar em alto mar, sem boia, sem nada. Aí eu falei assim, filho, tem medo bom e tem medo ruim. Eu falei assim, esse medo, se eu não for nadar em alto mar, vai ser ruim pra mim.
porque ele vai me podar de viver momentos bons. Você concorda comigo que a gente vai estar em turma e que se acontecer alguma coisa, vai ter alguém por perto, o barco vai estar perto, né? Então eu não preciso me podar, eu não preciso impedir de viver aquele momento. Eu falei assim, já você que tem medo de andar naquela bicicleta grandona, que é a bicicleta bem maior do que a dele, eu falei assim, é um medo saudável, porque você mal alcança no pedal, né? Ele tentou andar e ficou com medo e ficou envergonhado nessa mesma viagem, ficou envergonhado por não andar. Aí depois eu comentei com ele, é um medo bom, esse foi um medo saudável, porque você mal alcança o pé ali na bicicleta. Então, esse medo te impediu de sofrer um acidente. Você sabe andar, você não tem medo de andar de bicicleta, mas você tá andando na bicicleta do seu tamanho, que é seguro para você. Entendeu a diferença do medo? Aí ele falou, entendi. E vocês entenderam a diferença do medo? Então não deixe que o medo te impeça de viver coisas boas, que o medo te impeça de alcançar voos maiores. É isso que eu falo para minhas alunas. Você ter medo de ser micropigmentador, ok. Nós temos que ter medo sim, até um certo ponto. Por quê? Você tendo medo, você vai cuidar da biossegurança, você vai cuidar da higienização para não acontecer nenhum acidente com a cliente envolvendo bactérias, ok? Você vai ter medo de entregar um desenho feio, então você vai se cuidar, você vai se policiar para entregar um desenho bonito, para entregar um trabalho de excelência para sua cliente. Então, nós temos que ter medo sim, até esse ponto, entendeu? De cuidado, um medo de cuidado para você entregar um trabalho bonito. Isso é importantíssimo. Esse medo, o nome dele é cautela. Viu quantos medos nós estamos distinguindo hoje, nós estamos apresentando aqui para vocês. Não existe um medo só, existem vários medos. Então esse medo se chama cautela, né? A partir do momento que a gente tem amor ao próximo, a gente vai ter cautela com ele, a gente vai ter cuidado com ele e vai ter cuidado com as nossas clientes. Afinal, o intuito de uma micropigmentadora é elevar a autoestima das pessoas, é fazer com que elas se olhem no espelho e se sintam bem, bonitas, felizes com elas mesmas, né? Então esse medo de entregar trabalho errado, esse medo de fazer mal pro outro, nós temos que ter sim, nós temos que transformar ele em cautela e cautelosamente entregar um procedimento de excelência para nossa cliente. É esse o medo que micropigmentadora tem que ter, não outro. Não outro medo. Agora, se você tem medo de fazer um fio errado, ótimo, perfeito. Vai estudar, vai treinar. Você treinando, você vai ter plena consciência que você não vai entregar nada errado para sua cliente, porque você treinou, porque você se habilitou para fazer aquilo. Ah, mas eu tenho medo de mexer com anestésico. Ótimo, perfeito. Então vamos treinar, vamos aprender sobre anestésicos. Ah, mas eu tenho medo de fazer um desenho errado. Maravilha, que bom que você tem medo de fazer um desenho errado, porque é sinal que você vai estudar conforme vai ser ensinado para você e você vai aprender a entregar um trabalho de excelência, porque você vai treinar, o seu punho já vai estar treinado, sua mão, seu cérebro vai estar tudo treinado e tudo isso veio decorrente desse medo. Então a lição que fica aí desse nosso primeiro encontro, dessa primeira aula, é para você cuidar da sua mente, porque o medo vem dela. Então saiba distinguir o que é bom para sua vida e o que não é. Cuide bem da sua mente, que ela pode ser sua melhor amiga e ela pode ser sua pior inimiga e sabotadora. Então, mostre quem está no controle. É você ou é a sua mente que vai voando para lugares onde você não quer ir? Lembre-se que você está no controle de tudo. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Você é o poder de Deus manifestado. Gente, essa frase é perfeita, eu coloquei ela até no meu perfil. É isso, nós somos o poder de Deus manifestados. Quer mais que isso? Eu preciso falar mais que isso para mostrar o quanto você pode? Então, depois dessa aula toda, desse crescimento, eu tenho certeza que acrescentou muito aí para você. Eu vou encerrar a aula falando sobre microblading. Eu vou explicar um pouco melhor agora, de forma mais detalhada para você, o que é microblading, que é a técnica que será passada no curso, ok? Microblading, tem gente que fala, mas micropigmentação é microblading, é a mesma coisa? Gente, microblading é uma técnica da micropigmentação, ok? Aqui eu tenho a micropigmentação nessa mão. Então aqui eu tenho a técnica microblading, aqui eu tenho olhos, né? Aqui eu tenho lábios,
aqui eu tenho para médica, aqui eu tenho para estria e por aí vai, tem para olheiras. Então sim, microblading é uma técnica da micropigmentação. Por que que eu gosto muito, eu indico muito minhas alunas a iniciarem na microblading? Porque a microblading oferece um efeito hiperrealista, natural. Então é um trabalho que você consegue vender com mais facilidade, porque geralmente quando as clientes chegam até o estúdio, elas falam, tô com medo. E sempre o medo é dois, ou ela tá com medo de sentir dor, ou ela tá com medo do resultado, de ficar muito escuro e do que os outros vão falar, do que o marido vai falar, enfim. Mesmo porque microblading você consegue oferecer para homens também, tá? Tem essa. Homem não vai chegar e fazer aquele trabalho todo marcado no rosto, mas fio a fio eles fazem. Então, na microblading, você dominando essa técnica, você vai conseguir vender muito mais procedimento, tá? Aí a cliente chega, ai, mas vai ficar escuro, vai ficar... Não, não vai ficar super natural. Porque na técnica microblading você desenha fios, você desenha pelos. Aqueles pelos, eles são tão realistas que quando finaliza o procedimento, você olha ali bem de pertinho, nem você sabe, olhando, só mexendo que você vai saber o que você fez, qual foi o pelo que você fez e qual é o pelo que já era da cliente, que ela já nasceu com aquele, que ela já tem aquele pelo, enfim. Nasceu não, mas que ela já tinha aquele pelo na sobrancelha dela, de tão realista que é. Por isso que eu falo, é uma técnica de grande venda. Também é uma técnica de fácil execução, é gostoso de fazer, é calmo, é simples, é um trabalho manual, é um trabalho de desenho, então é um trabalho muito fácil de você pegar, de você aprender e de você passar ali adiante para sua cliente. A microblading, ela dura aí na pele da cliente, na pele da pessoa, em torno de 6 meses a 1 ano, tá? Aí tem gente que fala, ah, mas e a sobrancelha definitiva? Gente, hoje em dia não tem mais isso de sobrancelha definitiva. Hoje as sobrancelhas são semi-definitivas, graças a Deus. Graças a Deus. Porque se você pegar pessoas mais assim, pessoas mais velhas, um pouco mais velhas que a gente, e você olhar, algumas têm aquela sobrancelha mais marcada, com aquele desenho, aquele designer que ainda não existia o visagismo que existe hoje. Então aquele designer já não tá legal, não tá comportando muito ali com o rosto dela. E assim, não tem muito o que fazer, porque eles usavam sim pigmentos, tintas de tatuagem, é uma coisa definitiva, não era feito com o visagismo que temos hoje. Então, para tirar aquela sobrancelha das pessoas que foi feita em forma de tatuagem, só com despigmentação a laser mesmo, é sofrido, é caro, tá? Então demos graças a Deus, né? Então damos graças por hoje a sobrancelha não ser mais definitiva e sim ser semi-definitiva, porque qualquer coisa ali que aconteça fora do esperado, claro que a gente trabalha muito para não acontecer, mas se acontecer alguma coisa fora do esperado, sabe que de 6 meses a 1 ano já não vai mais existir aquilo. Aí tem gente que pensa assim também, que fala, ai, mas já tem muita micropigmentadora se formando. Não tem? Não tem mesmo, tem muito público para ser atendido, muito público. E eu vou soltar um desafio para você agora. Pensa aí em 5 pessoas, 5 mulheres. Nem vou falar homem, porque homem, ó, tem o mundo inteiro aí para ser explorado, porque tem pouquíssimos homens, assim, dá para contar no dedo. Se tiver homem para representar, um dedo ali para você contar, que faça a micropigmentação, a microblading. É raro. É um mercado que precisa ser trabalhado. Quem conseguir o mercado masculino aí, meu, tá muito bem, tá? Quem conseguir a confiança dos homens aí, tá muito bem. Mas eu vou pedir pra você pensar em 5 mulheres. 5 mulheres, tá? Dessas 5, quantas tem micropigmentação que você conhece? Então vamos lá, se ela não tem micropigmentação, você pode ter certeza que ela vai querer fazer em algum momento da vida dela, porque a maioria, 98% das mulheres, tirava pinça sozinha e a gente fez estrago na sobrancelha, sim. Então a sobrancelha tá falhada, ou às vezes a pessoa nem fez estrago na sobrancelha dela lá no passado, mas ela já nasceu com a sobrancelha rala, ou a sobrancelha é muito assimétrica e a gente tem que devolver a simetria daquela sobrancelha, ok? Então, se a pessoa não tem micropigmentação, ela vai querer fazer. Você vai conseguir ganhar ela. Se ela já tem micropigmentação,
ela vai precisar fazer de novo, porque como eu disse, não é mais um trabalho definitivo, ele é semi-definitivo, ok? Olha só quantas pessoas, não existe, falar, mas aquela pessoa já fez, já era, pra mim não existe isso. Se ela já fez, ela vai voltar a fazer, então é aí que entra o seu trabalho. E se ela não fez, ela vai fazer em algum momento e aí que entra o seu trabalho. E ainda nesse evento eu vou te falar sobre os benefícios de ser uma micropigmentadora e o que isso traz na sua vida de positivo. Então fica comigo. E vocês acharam também que nesse evento eu não ia passar nenhuma técnica? Eu vou passar técnica sim. E eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, tá bom? No vídeo de amanhã, na aula de amanhã, eu vou pedir para vocês já providenciarem algum material aí. Porque você seguindo certinho o que eu vou te ensinar amanhã, você vai conseguir ganhar até R$150 por dia. Então fica ligado aí no que eu vou te pedir. Amanhã eu preciso que você venha para essa aula com uma pinça. Se você tiver aí condições de ter 3 pinças, a reta, a pontuda e a chanfrada, você pode trazer. Se não, uma delas já serve para você começar. A gente começa com o que tem, depois a gente vai incrementando e comprando tudo o que precisa, ok? Você consegue se adaptar, nós somos seres adaptáveis, então eu quero ensinar vocês a trabalharem com o que vocês têm. Então vocês tragam pinça para amanhã, preciso de linha, uma linha de costura mesmo, aquelas linhas que a gente usa para emendar, certo? Lâmina, uma navalha, também vou ensinar economia de lâmina e navalha, sabonete líquido, água, lápis de olho, qualquer lápis que você tenha aí de maquiagem serve, e algodão. Então amanhã eu vou te passar uma técnica e lembre do que eu acabei de falar, que você vai conseguir ganhar até R$150 por dia, claro, dependendo da sua dedicação. Também vou ensinar vocês a divulgar esse trabalho de vocês nas redes para já dar o play aí na vida de designer de sobrancelha e futuramente uma micropigmentadora. Então é isso, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e obrigada pela companhia.